Atenção! Esse episódio possui fortes cenas de vingança após o bloco de resumo. Retirem as galinhas da sala. O episódio passado foi bem intenso, né? Compreender a taxa Selic pode ser levemente complicado no início, mas é essencial para você entender como funciona essa doideira que é o mundo dos investimentos e, obviamente, da economia brasileira também. E eu estou fazendo questão de mencioná-la aqui de novo, porque, como a gente falou, ela influencia em tudo que é canto. E com esse ponto, a gente pode concluir logo de cara que ela o quê? Influencia também na inflação. Mas deixa eu te falar que não é bem isso que a gente vai focar hoje aqui. A gente vai entender o que é inflação, o que essa maldita faz e por que as pessoas colocam tanto terror em cima dessa desgramada. Nessa parte de fazer terror, as pessoas estão realmente certas, porque tem coisas cruciais sobre a inflação, como por exemplo, por que a inflação se aproveita mais das pessoas que não entendem como ela funciona? Sabia disso? Então, se você não sabia, cola aqui para você entender a resposta dessa pergunta. E também, obviamente, saber a resposta principal desse episódio, que é entender como a inflação consegue comer a sua coxinha. Vamos nessa? O que é que significa inflação? Inflação tem como conceito básico o aumento generalizado do preço de produtos e de serviços dentro de uma economia, gerando assim uma perda no poder de compra de uma determinada moeda, como se fosse uma desvalorização monetária. Quem calcula a inflação é o IBGE, aquele Instituto de Pesquisa e Estatística brasileiro, e tendo como principal índice o IPCA, que pela definição nós temos, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Entendeu? Sim, parabéns. Porque propositalmente eu fiz que nem eu fiz com o conceito da taxa Selic. Que eu joguei propositalmente na sua cara igual esse sorvete que jogaram na minha num projeto que eu participei. Eu juro que isso é sorvete. Dessa vez eu não vou tentar me alongar muito no conceito de inflação como a gente fez no início do episódio de taxa Selic. A gente vai pular direto para a contextualização desse conceito com quem? Com a diva desse canal, obviamente. Então preste atenção e depois me conta se você já não passou por uma situação parecida como essa em algum momento. Imagina que a Beza está caminhando com uma leve fominha, quando de repente ela se depara com uma vendinha de coxinhas, onde a vendedora é levemente suspeita. Baseado no preço da coxinha e na quantidade de dinheiro que a Beze tem, ela até conseguiria levar uma para casa. Só que a Beze pensa que talvez o mais sensato seja guardar esse dinheiro para comprar em uma outra situação que talvez ela esteja mais faminta. Muito corajosa, muito consciente, mas mal sabia ela que as coisas não seriam assim tão fáceis e que ela ia ter o que merece. Um ano depois, apenas usando cartão de crédito, Beze se depara mais uma vez com a vendinha de coxinhas. Dessa vez, completamente azul de fome, decide que vai comer aquela deliciosa obra-prima da humanidade. Só que se depara com uma desventura. A coxinha custa agora o dobro do que custava da última vez, e a sua única cédula de dinheiro não compra mais aquela maldita. Beze pensa, o que rolou? Acontece que o preço da coxinha inflacionou, o que resulta no caso de que uma cédula só não compra mais a mesma coisa que compraria um ano atrás. O motivo para a subida dos preços podem ser diversos, sendo um deles um encarecimento da matéria-prima para se produzir as coxinhas, como por exemplo, o preço da margarina, do óleo, da farinha de trigo e da jaca. Óbvio que a coxinha de jaca. A Beze é uma bezerra vegetariana. E também a galinha não ia vender uma coxinha feita com os membros do próprio clã. Isso existe? Se o preço de cada um desses itens sobe, o preço do produto produzido com eles também vai subir. Então, em resumo, você pode entender inflação como um aumento generalizado dos preços, o que leva a uma natural desvalorização da nossa moeda. O que se comprava antes com um determinado valor, não se compra mais. Ou seja, quando você for ao mercado e tentar comprar um produto que antes custava R$5, mas agora ele custa R$6,50, esse produto, como a coxinha, inflacionou. E aí, já passou por uma situação como essa de querer comprar um bagulho e ver que o preço aumentou e sentir aquela dorzinha assim,
bem baixinho do seio? Se sim, comenta aí embaixo. Já sofri com a inflação. Que você já. Então, entender o conceito base não é tão difícil. O que pode vir a complicar na sua cabeça, na verdade, é a lógica econômica por trás desse aumento ou dessa variação de preço que geram a inflação. Então, estamos falando quase que um efeito dominó, onde uma coisa que vai vir lá de trás vai acabar afetando você e o que você deseja comprar, porque determinadas marcas ou produtos vão estar mais caros. Ou, como a gente pode dizer, inflacionados. Alguns exemplos que a gente pode citar como causas da inflação são aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Se tem muito dinheiro rodando, acaba criando uma desvalorização por excesso. Porque cobra caro, acaba não sendo um problema porque está todo mundo cheio de dinheiro. Ou seja, aumenta-se os preços porque todo mundo consegue pagar. Aumento de preços, inflação. Aumento dos custos de produção ou da matéria-prima. Já citado antes, a jaca ficou cara, então se aumenta o preço para valer a pena o custo da produção. Se o preço da jaca já está cara, não tem também como não aumentar o preço da coxinha. Senão o prejuízo acaba sendo da pessoa que o produz. Aumento de preço, inflação. Aumento da demanda de algo versus o não aumento da quantidade de produção desse algo. Aqui é aquela ideia de que se muita gente começa a querer algo e esse algo continua com a produção pequena, as empresas começam a ver que muita gente quer. Então aumenta-se os preços porque se você realmente quiser, vai ter que arcar com aquele valor. Aumento de preço, inflação. Esse último item também pode ser chamado de demanda versus oferta, caso alguém tenha feito a associação. E que inclusive, é o item assim capitalista aqui. Então, respondendo agora a pergunta principal desse episódio, que é: por que é extremamente necessário saber disso tudo? Porque comer coxinha é uma delícia. Zoeira. Por um motivo muito simples, e agora você vai memorizar aqui comigo, tá bom? Porque a inflação se aproveita de quem não entende como ela funciona. Para entender essa pergunta de como a inflação se aproveita de quem não entende como ela funciona, a gente vai dar dois exemplos aqui, tá bom? Um para a vida e um para investimentos. Porque se a gente falar de investimento aqui, no início. Se a inflação está lá bombando, isso significa dizer que os preços estão ficando mais caros e com uma certa quantidade de dinheiro, o que você comprava antes, você já não consegue comprar agora. Então a pergunta que eu te faço é: atenção, gatilho. O seu salário anda sendo reajustado com a inflação? Porque se não tiver, isso significa dizer que você está trabalhando igual você trabalhava antes, ou às vezes até mais, mas com a menor capacidade de comprar o que você precisa porque o seu salário perdeu o poder de compra com a inflação. E é preciso ter muita atenção nisso, porque a ideia é que com o passar do tempo o seu trabalho melhore, você se torne um profissional melhor e que se o seu salário não está sendo reajustado, significa dizer que você está se tornando um profissional melhor, mas economicamente e financeiramente você está sendo desvalorizada pela inflação. Sendo desvalorizado porque, obviamente, a inflação está tirando proveito da sua falta de informação sobre ela. Não só a inflação, né? A empresa também. Porque ela sabe que deveria reajustar seu salário. Se ela não está reajustando... E se você for MEI ou ME, aí que ferrou mesmo, porque você praticamente precisa chorar para esse reajuste. Então, muita atenção, porque a inflação, sem você perceber, te afeta profissionalmente. E eu acho que existe uma grande probabilidade de você nunca ter pensado sobre isso. Então, atenção. Vamos para o próximo, para finalizar isso aqui? Para falar de investimentos, a gente vai citar a Beze e as coxinhas mais uma vez. Por quê? Porque como a Beze não tinha conhecimento sobre a inflação e sobre a natural desvalorização do dinheiro e etc, 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 ela fez o quê? Ela guardou o dinheiro. E só guardando o dinheiro, o que aconteceu? A inflação tirou proveito da falta de conhecimento sobre a desvalorização da moeda da Beze e do aumento generalizado dos preços. Então o que a gente faz para não precisar passar por esse mico? Nós investimos nosso dinheiro de forma consciente para protegê-lo da inflação. E aí, como é que a gente faz isso? Eu tô até sorrindo porque eu tô empolgado. E assim, eu não tenho razões para sorrir. Selecionando investimentos que naturalmente ultrapassem ela e que protejam o nosso dinheiro. E apesar de parecer que pode ser bem complicado achar investimentos que já tenham uma rentabilidade que ultrapasse a inflação, o mercado financeiro tem um jeito bem intuitivo para não precisar massacrar ninguém. No início do episódio a gente viu o quê? Que um dos índices mais comuns da inflação é o IPCA.
E existem investimentos que já discriminam para você que o índice IPCA, o índice da inflação, já vai ser adicionado à sua rentabilidade para que o seu dinheiro e o seu investimento estejam protegidos da inflação. Então assim, se a gente vê um investimento que tem rendimento de 7,5% ao ano, outro rendimento de 8% ao ano, e um terceiro de 4,5% ao ano, mais o IPCA, significa dizer o quê? Significa dizer que em um ano você vai ter 4,5% ao ano mais a inflação daquele ano. Que se for 5%, por exemplo, 4,5% mais 5%, seu rendimento vai ter 9,5% no final do ano. Então, para esse ponto de inflação com investimento, a gente pode concluir que investir de forma inteligente é investir com consciência que seu investimento vai ter uma rentabilidade acima da inflação. E aí, minha filha, vai continuar deixando esse dinheiro na conta corrente? Vamos começar a investir esse bagulho? E se você ficou com alguma dúvida ou esqueceu algum ponto importante do episódio, vamos fazer um resumão para dar uma lembrada nisso aí. Resumão BES Invest, a inflação comeu sua coxinha. Inflação, aumento generalizado dos preços dos produtos e dos serviços dentro de uma economia, gerando assim uma perda no poder de compra de uma moeda. IPCA, principal índice de inflação calculado mensalmente pelo IBGE. Lembrar que existem outros, a gente só não comentou por aqui porque a gente vai deixar para uma próxima. Causas da inflação. Lembrando que podem haver várias, mas a que a gente viu aqui principalmente foi aquela em que se os preços dos materiais que compõem um determinado produto ficam caros, o preço do produto também tende a subir. Preço da conchinha aumentando, inflação. Inflação se aproveita mais de quem não a compreende. Lembrar que a falta de conhecimento a respeito da inflação pode impactar a sua vida muito mais se você não souber como ela funciona. Lembra do lance do salário? Pede esse reajuste aí. Investir acima da inflação. Lembrar que investir acima da inflação é a forma inteligente de ter os seus investimentos. Porque caso contrário, ao invés de você estar ganhando, você pode estar perdendo. BES, o que você fez, minha filha? Você pôs fogo no bagulho. Não! There's always money on the coxinha stand. E no próximo, BES Invest. Arrependida, BES resolve ajudar a galinha do babado a reconstruir a tenda de coxinhas apenas para descobrir que o preço da coxinha nunca inflacionou e que tudo foi um plano da mercenária galinha para tirar dela mais dinheiro.